Advogada, fala para mim. Você está pronta para dar o seu próximo passo na sua estratégia de tráfego? Você está pronta para melhorar ainda mais a sua estratégia digital? Bom, na primeira aula a gente viu aqui o que era tráfego, a gente viu também os limites éticos e os 4 pecados capitais que você não vai cometer quando o assunto é tráfego. E hoje a gente vai mergulhar ainda mais fundo numa parte que é mais prática. Então, se você já assistiu a primeira parte dessa aula, você já sabe que o tráfego pago ele é um poderoso aliado para o teu escritório. Mas vem cá, me conta, você sabe escolher os objetivos certos das suas campanhas? Você sabe como preparar a tua estrutura para receber o tráfego e, principalmente, você sabe criar um caminho de conversão, um passo a passo, para que o lead, que o teu potencial cliente chegue da melhor forma até a porta do seu escritório digital? Olha, mais uma vez, não importa se você quer fazer o seu próprio tráfego, se você vai delegar para um terceiro, tudo que a gente está vendo aqui é o básico bem feito, é o arroz com feijão que você tem que saber antes de começar a investir em tráfego. Eu sou Letícia Pedrosa, sou advogada, sou gestora de tráfego, sou especialista em vendas para advocacia, também professora, e hoje eu tenho uma empresa que oferece soluções de marketing e vendas para o mercado jurídico. A minha missão aqui é muito clara, é ajudar você, advogado iniciante, a entrar no marketing jurídico da melhor forma, da forma correta, da forma mais leve para que você não desperdice o seu dinheiro e nem o teu tempo à toa. E aí, vamos embora? Então, antes de mais nada, eu quero te falar que se você não viu a primeira parte, é imprescindível que você volte lá e assista a aula do Pilar 3, a primeira aula do terceiro pilar, que é o tráfego pago, tá? Essa aula aqui é uma continuação, vindo aqui para a tela, como vocês podem ver, o tema ele é bem extenso, então não vai fazer sentido se você não assistir a aula passada. Então, se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você volte à aula anterior, assista e que depois retome essa aula aqui. O que a gente viu na primeira aula? A gente retomou mais uma vez os 3 pilares do marketing jurídico, os 3 pilares que sustentam aí o marketing jurídico. Então, o que é, né? O arroz com feijão bem feito na advocacia digital. Falamos de estrutura, falamos de conteúdo e começamos aí a introduzir o assunto do tráfego pago. A gente viu também, né? A gente introduziu o assunto, então eu expliquei aqui o que é o tráfego pago, a diferença entre tráfego orgânico, tráfego pago, os limites éticos que a gente tem que respeitar também no tráfego pago. Vimos as 3 verdades mais difíceis de engolir sobre tráfego. Mais uma vez, a minha missão aqui com esse canal é desmistificar esse assunto que muitas vezes pode parecer tão complexo. Então eu trago aqui as 3 verdades para que a gente já inicie no tráfego pago com as expectativas alinhadas e falamos também aqui sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de fazer tráfego e que você que assistiu a nossa aula passada não vai cometer. Hoje, então, eu quero começar falando aqui sobre os objetivos de campanha de tráfego. E por que é importante a gente entender os objetivos? Veja, o tráfego pago, quando feito de forma profissional, e mais uma vez eu reforço isso aqui, botão turbinar do Instagram, não é tráfego pago feito de forma profissional, quando a gente utiliza o gerenciador aí, quando a gente está falando de meta, né? Então, o Google Ads, que é a plataforma que a gente trabalha quando a gente fala de Google, nós temos diversos objetivos de campanha. Isso pode parecer até um pouco técnico, tá? Mas eu trago aqui para que você entenda o oceano azul de possibilidades que a gente tem que explorar no tráfego pago. Eu deixei aqui aberto o gerenciador de anúncios. O gerenciador de anúncios, que tem essa carinha aqui da tela, ele é a ferramenta que o gestor de tráfego trabalha, né? Então, quem faz anúncios de forma profissional trabalha aqui nessa ferramenta. E eu queria mostrar para vocês aqui os objetivos que a gente pode explorar dentro dela. Então, eu tô aqui, tá? Dentro de uma conta. Essa conta aqui é uma conta pessoal minha que eu não utilizo mais. E quando eu clico aqui no botão verdinho em criar, veja que aparece aqui, criar uma nova campanha, escolha um objetivo de campanha. Olha quantos objetivos de campanha que a gente pode escolher aqui. Quantas possibilidades que a gente tem para explorar.
Então a gente tem campanha de reconhecimento e quando a gente passa aqui o mouse, olha, aparece aqui embaixo, né, para que serve a campanha de reconhecimento. Então vai falar aqui: mostre os anúncios para quem tem maior probabilidade de se lembrar deles. Bom para alcance e reconhecimento de marca. A gente tem um objetivo aqui de tráfego. Então, direcione as pessoas para um destino, como um site, aplicativo, perfil do Instagram ou evento do Facebook. Bom para cliques no link, visualização de página de destino. A gente tem campanha de engajamento, então aumente o número de mensagens, compras por mensagem, visualização de vídeo e engajamento com publicações. A gente tem campanha de leads, né? Então, para que a gente capture aí contatos e só aqui um adendo, tá? No caso da advocacia, em que a gente está falando aí de venda consultiva e não de venda direta, já dei aquele exemplo da Zara, né? E que eu tenho certeza que você também ama. Quando a gente vai na Zara, se interessa por uma blusa, um vestido, o máximo que a gente faz é ir no provador, né? Vai lá, experimenta, passa no caixa e compra e acabou. É assim que funciona, é uma venda transacional. No caso da advocacia, a gente está falando de uma venda que ela é consultiva e, portanto, ela exige uma análise, ela exige uma conversa, tá, com o teu potencial cliente. Então, como a venda não é feita diretamente, por exemplo, num e-commerce de moda, né, puxando aí o gancho do exemplo da Zara, no caso da advocacia, quando a gente fala de prospecção de clientes, a gente está falando normalmente dessa campanha aqui, da campanha de leads. A campanha de leads é justamente para que a gente capture o contato daquela pessoa para que a gente possa conversar com ela, tá? Então, fazer a venda consultiva. A gente tem também campanha de promoção de aplicativo. Olha essa possibilidade, que interessante. Você consegue promover um aplicativo, tem uma campanha específica para isso. Você consegue também fazer campanha de venda, né? E aqui seria mais no caso da venda direta. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Para vocês entenderem a gama de possibilidades que a gente pode explorar. Então, a gente pode sim fazer campanha para prospecção da tua advocacia. Mas se você quer crescer o teu perfil do Instagram, se você quer ter mais visibilidade, ganhar mais autoridade no teu nicho, por que não fazer uma campanha de tráfego? Então, eu quero, nesse momento, eu quero expandir a cabeça de vocês. Eu quero que vocês entendam aqui que o tráfego pago, ele tem uma gama de possibilidades quando a gente está falando, tá? De tráfego pago feito de forma profissional, mais uma vez eu reforço aqui. Visto agora os objetivos de campanha, agora que eu trouxe aqui para vocês um gostinho das amplas possibilidades do tráfego pago, vamos ver aqui o que vocês precisam para começar a investir. Eu acho que essa é a pergunta de milhões. É essa pergunta que vocês devem estar se fazendo aí do outro lado. E na minha visão, tá, como gestora, como especialista no assunto, para mim vocês têm que ter uma certa maturidade, tá? Tem certos requisitos que vocês devem estar atentas aí antes de começar a investir. E por isso que essa aula é tão importante e vai fazer tanto sentido para você, advogada, que está querendo investir aí em tráfego pago para alavancar a tua advocacia. O que eu preciso, o que você precisa para começar a investir em tráfego? Primeiramente, tá? Você precisa de dados financeiros. Advogada, mais uma vez eu reforço o que eu já trouxe na primeira aula. Investimento em tráfego pago nada mais é do que um investimento financeiro que vai sair do seu bolso. Então você precisa entender quanto que você pode investir, não só quanto que você deveria. Porque lembrem-se, também na primeira aula eu expliquei para vocês que a gente tem que olhar para a concorrência. A gente tem que ver quanto eles estão investindo. A gente tem que entender dos valores do leilão. Mas não só isso. A gente tem que entender também da tua viabilidade financeira. Quanto que você pode investir. Porque no final do dia, o investimento ele sai do seu bolso. Então não adianta o gestor, eu como assessoria, te passar aqui um investimento que não cabe na tua realidade hoje. Então a gente tem que ter dados financeiros para que a gente entenda aí quanto que você pode investir no tráfego pago. E para isso, você tem que responder algumas perguntas. A título de exemplo, voltando aqui para a tela, eu trouxe algumas perguntas como: qual que é o teu ticket médio? Você tem que saber quanto que é o seu ticket médio. Você tem que saber também quantos contratos que você fechou, por exemplo, nos últimos 3 meses. Eu gosto dos últimos 3 meses, tá? Eu gosto de trabalhar com essa janela especificamente. Então, quantos contratos você fechou?
Além disso, quanto que você faturou nos últimos 3 meses? É importante para que a gente veja quanto que desse teu faturamento vai ser destinado para o tráfego. Então, mais uma vez, comece a anotar os teus dados financeiros. Levante um histórico do seu financeiro, da sua advocacia, do teu negócio. É importante que você faça isso antes de começar a investir em tráfego pago. Além disso, advogada, é importante que você tenha também um planejamento comercial. Eu reforço aqui o que eu falo desde a nossa primeira aula. Fechamento de contrato, que é o nosso objetivo final, é o nosso maior objetivo, ele é um esforço 50% do time de marketing, 50% do time comercial. Então, se você não tiver um planejamento comercial, se você não estiver preparada para receber esse lead, você não vai conseguir fechar o contrato. É simples desse jeito. E aqui tem 2 pontos que eu também trago muito nas minhas consultorias comerciais. Como eu falei, a minha empresa também oferece soluções de vendas para advogados. Sobre planejamento comercial, eu sempre gosto, desde na primeira reunião, alinhar o seguinte: é muito diferente você atender quem vende indicação, que é o que a advocacia está acostumada, e você atender quem vem da internet. Você sempre tem que ter um mindset, você sempre tem que se lembrar que quem vem da internet não te conhece, não sabe se você é bom, se você é ruim e nem se você é golpe, porque na internet ainda tem isso. Você está sujeito a golpes. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Quando você vende, né, para quem vende indicação, que é o clássico da advocacia, né, o que vocês devem estar aí acostumadas, o que acontece? Aquela pessoa, ela já chegou com feedback positivo teu. Aquela pessoa, ela já veio mais ou menos convencida de que você presta um bom serviço, de que você é uma boa advogada. Então vai ter muita resistência ali na hora da venda, concorda comigo? Eu sei que é um pouco duro, tá? Mas eu gosto de dizer que quando você está vendendo para quem veio de indicação, advogada, você está tirando pedido. A grande verdade é essa. Então, tem que ter um planejamento comercial. Ainda sobre isso, um segundo ponto também que eu abro aqui uma janelinha para trazer para vocês é o seguinte: é a ideia do lead curioso. Uma outra frase também muito comum no âmbito do tráfego pago para advocacia é que você escuta o seguinte: eu estou fazendo tráfego pago, mas só vem curioso. A gente tem que desfazer essa ideia. É muito normal que o teu potencial cliente ele chegue com dúvidas. Veja, no Brasil, a gente tem uma tendência de contratar advogado não de forma preventiva, mas quando a gente já tem um problema ali muito latente que precisa ser resolvido. E no que isso implica? Isso implica em que a gente adia muito a contratação do advogado. Ninguém quer contratar advogado. A grande verdade é essa. As pessoas precisam contratar um advogado. Então, muito provavelmente, quando você recebe aí um lead vindo do tráfego, ele nunca nem deve ter contratado alguém. Ele nunca... Quantas vezes uma pessoa se aposenta na vida? Quantas vezes uma pessoa faz um inventário na vida? Então, é normal que ela chegue com dúvidas, é normal que ela chegue curiosa. É o seu dever, como comercial, cavar o caso. É o seu dever qualificar esse lead que chega até o seu WhatsApp e entender se vale a pena, de fato, levar para uma reunião ou não. Mas não descarte o lead logo de cara porque ele chegou curioso. Responda as perguntas, responda de uma forma que você consiga desenvolver o assunto e consiga saber mais da situação daquele lead. Isso vai fazer diferença para que você feche mais contratos no final das contas. E por fim, você também precisa, tá? E aqui eu tô falando especificamente de campanhas de captura de leads, aquela campanha que eu acabei de mostrar para vocês, aquele objetivo, né, de campanha que eu acabei de mostrar aqui. Se você tá falando de prospecção de clientes para a tua advocacia digital, você precisa de uma landing page. Mais uma vez também reforço, o tráfego pago não é receita de bolo. Eu estou falando aqui do que eu faço como gestora de tráfego, do que a minha empresa faz enquanto assessoria de marketing, mas a gente entende aqui que a melhor forma, e por vários motivos, tá, que eu não vou ficar me estendendo aqui,
de você prospectar clientes para sua advocacia é se utilizando de uma landing page. Letícia, o que é landing page? Nada mais é do que uma página de vendas. Eu deixei aqui já uma landing page aberta para a gente dar uma olhada, só para que vocês entendam aí a carinha de uma landing page. Essa aqui é a landing page do Duarte Teixeira Oliveira Alcântara. A gente vai ver aqui só dar uma cara literalmente, só para que vocês saibam, né? Não fique aí muito no imaginário o que é uma landing page. Então, vocês podem ver que de cara é uma página curta, tá? É uma página bem objetiva e aqui a gente está falando especificamente de inventário. Então, pode até ver pela headline, né? Evite atrasos e conflitos no seu inventário. Aqui a gente fala única e exclusivamente sobre inventário, tá? Tem diversos pontos aqui de contatos. Veja, os botõezinhos aqui verdes são pontos de contato, tá? Para que a pessoa ela entre em contato com você. Esse é o nosso maior objetivo com a landing page. Então, qual que é o objetivo principal? É fazer com que a pessoa dê o próximo passo, qual seja, ela clique no botão e caia aí no seu WhatsApp. Tem aqui, né, falando um pouco, contando um pouco da história do escritório, só para dar cara mesmo à advocacia e mais pontos de contato. Então, uma landing page nada mais é do que isso, tá? Você não vê aqui missões, você não vê aqui valores, você não vê links para blog, para Instagram, porque o objetivo não é esse. O objetivo aqui é venda. Então, na minha visão, como estrategista de tráfego pago, se você quer prospectar clientes para a tua advocacia, você precisa, é quase que um pressuposto, um pré-requisito de uma landing page. Então, agora que a gente organizou a casa, a gente já fez aí todos os preparativos necessários para que a gente possa investir em tráfego pago. Por onde que a gente começa, né? Essa é a segunda pergunta que vocês devem estar se fazendo. Quanto que vocês investem, né? Você deve estar se perguntando também, tá, Letícia, entendi como eu tenho que me preparar, entendi que eu tenho que levantar os meus dados financeiros, entendi que eu tenho que me planejar comercialmente, já tenho uma landing page, mas quanto que eu começo investindo? Olha, isso vai variar, como tudo no direito depende. E no tráfego pago, que não é uma ciência exata, vai depender também. Mas depende do quê? O que você tem que analisar aqui? Você tem que ter em mente o teu objetivo de campanha. Eu vou até voltar aqui nesse ponto no mapa mental e veja que nós temos 5 objetivos de campanha, cada um com um propósito específico, tá? E, por óbvio, essas campanhas, quando a gente pensa em termos de investimento, o investimento ele vai variar de acordo com o objetivo. Porque vamos pegar uma campanha de venda, né? Que é o maior objetivo aí, é o maior passo, né? É claro que uma campanha de venda, ela vai custar mais do que uma campanha, por exemplo, de tráfego. Porque na campanha de tráfego, vamos pensar aqui juntas, na campanha de tráfego, o que a gente está querendo? A gente está querendo que a pessoa ela vá para um destino específico. Seja para o teu Instagram, seja para o teu site, tá? Então, esse é o objetivo da campanha de tráfego. A campanha de tráfego ela tem o objetivo de levar uma pessoa de um lugar para outro. A campanha de venda, ela tem o objetivo de vender efetivamente. Então, perceba aqui que é uma ação muito mais difícil de ser tomada, né? É uma ação muito maior. Então, é natural que a campanha de vendas ela seja uma campanha mais cara do que a campanha de tráfego. A gente tem um funil. E quanto mais a gente desce aqui nesse funil, né? Aqui, então, a gente tem o alcance até vendas, é essa a ideia do funil, né? A pessoa, ela vai passando de etapa em etapa. Quanto mais a gente desce no funil, mais difícil fica da gente conseguir que a pessoa, ela avance para a próxima etapa, porque é uma ação que requer muito mais esforço. Então, é normal que esse lead, ele vai encarecendo. Então, primeiramente, a gente tem que ter em mente aqui, desculpa, o objetivo de campanha. Além do objetivo, a gente tem que ter também um benchmark feito, né? E o que é o benchmark? O benchmark nada mais é do que um estudo da tua concorrência. Eu vou reforçar aqui algo que eu já falei na primeira aula. Vocês têm que entender quanto que a tua concorrência está investindo naquele teu determinado serviço, naquele seu nicho.
Não adianta você investir aquém da concorrência. Lembrem-se que tráfego pago nada mais é do que um leilão. Então você tem que chegar competitivo. Você tem que investir aí equivalente ao que a tua concorrência está investindo. Para isso, você tem que olhar para o lado, você tem que fazer um benchmark, você tem que fazer um estudo da tua concorrência. Além disso, você tem também que entender e mapear a viabilidade financeira do seu escritório. Mais uma vez, não adianta que o teu gestor de tráfego, a tua assessoria ou mesmo você pensar numa estratégia que você não tem viabilidade financeira para executar. Então, a gente tem que pensar nesses 3 fatores. Não adianta só olhar para a concorrência, não adianta só, né, olhar para o teu objetivo de campanha, a gente tem que olhar também para a viabilidade financeira do seu escritório. A estratégia como um todo, ela tem que se encaixar, ela tem que se adequar ao seu bolso, porque senão você não executa. Não tem como, né? Não é viável. Então, esses são os 3 fatores que a gente tem que pensar aí antes de decidir quanto que a gente vai investir. É isso que vai definir o teu investimento em tráfego pago. Então, a segunda pergunta que você também deve estar se fazendo é: Letícia, em qual plataforma eu invisto? Já entendi que tráfego pago é um oceano azul de possibilidades, que tem diversos tipos de campanha, mas qual que eu escolho? Por onde que eu começo? Porque tem Google Ads, tem Meta Ads, são as mais comuns, mas tem LinkedIn Ads, Pinterest Ads, Taboola, tem diversas plataformas de tráfego. Mas a verdade é que o raciocínio por trás da escolha da plataforma, e é isso que eu quero passar aqui para vocês, para que vocês não fiquem passando perrengue e entendam a lógica por trás da coisa, é a seguinte: qual é o nível de consciência do seu público-alvo com relação ao problema que ele enfrenta e ou a solução jurídica que você oferece? Como assim? Vamos destrinchar aqui essa pergunta. Quando a gente pensa em tráfego pago para o jurídico, a gente pode pensar no problema que essa pessoa tem, no problema jurídico que ela tem, e também na solução jurídica que você oferece. Então, essa pessoa ela tem um problema que precisa ser resolvido e tem a solução oferecida por você. Vamos começar pelo problema. Vamos pensar aqui nas hipóteses de rescisão indireta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a falta de depósito do FGTS. É uma hipótese que enseja rescisão indireta. Mas muitas pessoas não sabem disso. A grande maioria dos trabalhadores não sabem disso. Eles não têm a consciência do problema que eles têm na mão quando o patrão não está depositando o FGTS. Então, veja que aqui, nessa hipótese, eu estou falando de um baixo nível de consciência com relação ao problema que ele tem. Mas poderia também ser com relação à solução jurídica. Vamos pensar aqui num outro exemplo. Isenção de imposto de renda sobre doença grave. Muitos aposentados, pensionistas, não sabem que eles têm direito à isenção de imposto de renda, por exemplo, quando eles têm uma doença grave, como aí cardiopatias graves, por exemplo, né, câncer, HIV, enfim. Então, eles não têm consciência da solução que vocês oferecem. E nesse caso, quando a gente precisa despertar a consciência do teu público, quando eles não têm essa consciência elevada ainda, faz muito sentido a gente anunciar em plataformas como o Meta. Por quê? Lembra que eu falei na primeira aula que os anúncios no Meta são intrusivos? Para você que não assistiu, volta lá, mas eu vou dar uma colher de chá aqui e eu vou explicar novamente. Quando a gente faz anúncios no Instagram e no Facebook, os anúncios é uma terminologia comum aqui na gestão de tráfego, eu quero que vocês se habituem. A gente diz que os anúncios eles são intrusivos. O que isso quer dizer? Você tá ali rolando o dedo no feed, você tá ali passando os stories e do nada um anúncio aparece. Não é assim que funciona? Então, quando o anúncio aparece e o usuário ele dá de cara com aquele anúncio, ele tem o primeiro contato, né? É como se a gente estivesse despertando a consciência dele com relação àquilo ali que ele está vendo. Então, faz sentido, quando a gente está falando de baixa consciência, a gente anunciar em redes como Meta. Agora, vamos supor que o seu público tenha um alto nível de consciência com relação ou ao problema que ele tem, mais uma vez, ou à solução jurídica que você oferece.
Vamos pegar aqui o exemplo de divórcio. Todo mundo sabe, é do senso comum, que você pode se divorciar perante a lei. Então, faz muito sentido que uma pessoa que queira se divorciar busque no Google advogado divórcio. Veja que ela tem um alto nível de consciência aí. Então, faz muito sentido que a gente anuncie em plataformas como o Google, porque a gente sabe que a pessoa ela tem a consciência do problema. Ou então que ela pesquise, por exemplo, por advogado de divórcio ou advogado de direito de família. Porque, mais uma vez, ela tem uma ampla consciência do senso comum que existe uma especialidade, que existe aí um nicho dentro da advocacia que resolve esse problema. Fez sentido? Uma excelente forma também da gente entender a lógica por trás de qual plataforma a gente escolhe aí para estar começando a investir no tráfego pago. Eu aprendi isso com o Tesman, que é outro grande nome aí do marketing digital. É você entender se o serviço que você está oferecendo ele é caso de necessidade ou de desejo. E aí, toda vez que eu vou explicar isso para algum advogado mais iniciante aí no tráfego pago, eu sempre faço uma dinâmica. Então, vamos fingir que a gente está aqui ao vivo. Eu vou pedir para você pegar papel e caneta e dividir a folha ao meio. Já vai fazer sentido. Você vai colocar de um lado necessidade e do outro desejo. Vou beber uma água aqui enquanto você faz isso. Então, vamos lá. Escreveu necessidade de um lado, desejo do outro, e vamos mais uma vez para um exemplo do offline que vai ficar fácil de vocês entenderem. Hoje você acordou com muita dor de dente, tá? E aí onde você mora, não tem um dentista que você vai regularmente, mas você precisa realmente ir ao dentista. Fala pra mim, onde você buscaria esse tipo de profissional na internet? Vou dar uns 5 segundos aí. Você buscaria muito provavelmente no Google. Por que no Google? Você concorda comigo que você está passando uma urgência? Que você está passando aí uma necessidade de resolver isso logo? E olha, não sei onde é onde, não sei aí onde você mora, mas no dentista que hoje, dia 23/11, às 4h45, a gente ainda precisa ir até o consultório do dentista para que ele nos atenda. Então faz muito sentido que você pesquise, por exemplo, no Google, ou aí no Google Meu Negócio, né, por dentista, e vá aí resolver o teu problema. Então pode colocar dentista em necessidade. Agora, vamos pensar no segundo exemplo hipotético, e eu amo fazer esse exemplo com advogadas, porque vocês entendem exatamente o que eu quero dizer. Advogada, vamos supor que você vai sair de férias, tá? Você vai para um lugar paradisíaco, não sei se você gosta de praia ou não, mas pensa num lugar assim maravilhoso. E nada mais justo para começar a sua viagem com o pé direito, o quê? Lookinhos novos, né? Nada mais justo que você tenha aí roupas novas para arrasar na tua viagem. Então fala para mim, onde normalmente você vê esse tipo de produto na internet? Mais uma vez, vou dar 5 segundos aqui. Você vê esse tipo de produto na internet? No Instagram. Você concorda comigo? Faz todo sentido você ver esse produto que é muito visual no Instagram. Você precisa de uma roupa nova? Olha, eu sei que é discutível, tá? Eu sei que é discutível, mas a verdade é que não, é que você não precisa. Então você tem que ter aí o seu desejo muito latente, digamos assim, né? Você tem que ter o seu desejo despertado para que você compre mais uma peça de roupa. Então faz sentido aí, pode até colocar em desejo, vestuário, roupa, enfim, faz sentido que a gente anuncie esse tipo de produto no Instagram. Agora vamos trazer isso para a tua realidade. Serviços advocatícios, via de regra, há exceções. Nós precisamos ou nós desejamos? Via de regra, serviços advocatícios nós precisamos. É por isso, advogadas, que vocês veem tanto advogado por aí fazendo Google Ads, tá? E não só por isso, mas também porque o Google Ads, ele é a plataforma expressamente permitida aí pelo provimento 205 de 2021. Então você tem aí uma maior segurança jurídica.
Mas como eu falei aqui, é via de regra, tá? Há exceções mais uma vez. Então, já vimos aqui na aula de hoje objetivos de campanha, já vimos aí todas as possibilidades que vocês podem e devem explorar utilizando o tráfego pago. Nós vimos também quais são os preparativos, né? Então, o que vocês têm que organizar aí antes de começar a investir. E vimos também por onde que vocês devem começar. Agora, eu quero mostrar para vocês o caminho de conversão. E pode parecer isso um termo um tanto quanto técnico, tá? Mas eu quero que vocês comecem a se habituar com essa linguagem do tráfego pago. E é importante que vocês consigam visualizar esse caminho que o lead ele percorre efetivamente até encontrar, até chegar no teu escritório digital. Qual que é o primeiro passo? Ele faz uma pesquisa. Você concorda comigo? Quando a gente está falando de Google, né? Então a pessoa ela quer se divorciar, ela procura advogado divórcio. Esse é o primeiro passo. Ela tem a consciência do problema, ela tem ou a consciência da solução e ela faz uma pesquisa com relação a isso. Então esse é o primeiro passo de todos. O usuário, então, ele pesquisa pelo seu problema ou pela sua solução jurídica no Google. Passo de número 2, a gente tem a impressão do anúncio, né? No tráfego pago, a gente usa esse termo técnico de impressão. É inclusive uma métrica que a gente olha aqui quando a gente faz a análise do funil de tráfego. Então, o que isso significa, né? Quer dizer que o seu anúncio ele foi exibido, ele apareceu. Então, depois que a pessoa faz a pesquisa, o teu anúncio ele aparece ali. Ou então no Meta, né, não tem a pesquisa ativa, o seu anúncio ele simplesmente aparece. Então, toda vez que o teu anúncio ele aparece, ele teve ali uma impressão, tá? É isso que significa o termo impressão. Então, ele vê o anúncio do teu escritório. Ele pesquisou, ele viu o anúncio do seu escritório. Um terceiro passo, ele se interessa ali, né, pelo anúncio que mais chamou a atenção dele, que ele mais se identificou. E daí, mais uma vez, entra a parte estratégica, você tem que saber fazer bons anúncios, eu reforço isso aqui. Então, ele viu o anúncio que ele mais se interessou e ele tomou um próximo passo, que também é uma métrica que a gente olha muito no tráfego pago, que é o clique, né? Então, ele clicou no teu anúncio. Esse foi o terceiro passo que ele deu. Então, depois do clique, a pessoa ela cai na sua landing page. E ali, a landing page nada mais é também do que um funil de vendas, tá? Eu gosto de dizer, é uma fala muito comum minha, que a landing page vai ser sempre o seu maior vendedor. Ela vai te vender 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ali, o usuário ele vai encontrar um pouco mais do teu trabalho, de como você pode ajudá-lo, de você mesmo, da sua advocacia. Então, ela vai cair na sua landing page, vai se interessar por aquilo ali que ela tá vendo, tá? E o próximo passo, então, é que ela clique no botão e caia no seu WhatsApp. Lembra que quando eu mostrei a landing page aqui, eu fiz questão de ressaltar os diversos pontos de contato que tinha aí na página? É justamente isso, o objetivo final da landing page é esse, é que o usuário clique no botão e caia no seu WhatsApp. E esse é o último passo, tá? Então, veja que o lead, o usuário, ele vira um lead quando ele efetivamente clica nesse botão. Porque o que é o lead, né? O lead nada mais é do que uma pessoa que demonstrou interesse no teu produto ou no teu serviço. Quando a pessoa ela está dentro da sua landing page, ela clica no botão e aparece, por exemplo, um formulário em que ela deixa ali o nome e o contato, ela está deixando muito claro que ela tem interesse naquilo que você está vendendo. Então, é aí que ela vira um lead, tá? E é essa métrica também que a gente olha muito no tráfego pago, que é a conversão de lead. E, não menos importante, o último passo de fato, que é o passo aqui número 6, a pessoa ela conversa contigo no 1 a 1 no seu WhatsApp e aí você faz a venda. Você leva para reunião, se for o caso, ou você fecha no WhatsApp. Tem alguns serviços que você consegue fechar sem reunião. Então, esse é o caminho de conversão. É o passo a passo que a pessoa percorre até, de fato, fechar o contrato contigo. É muito importante que você tenha essa visão global do caminho que ela percorre, que não fique muito abstrato, né? Eu sei que para quem está iniciando, e é por isso que eu trago aqui o caminho de conversão, eu desenho esse caminho junto contigo,
pode parecer um pouco abstrato, né? Tá, mas como é que ela chega na minha landing page? Como é que ela chega no meu WhatsApp? O caminho que ela percorre, e mais uma vez eu ressalto, eu tô aqui falando de uma campanha de conversão, de captura de lead, tá? Tô falando aqui de prospecção de cliente especificamente. É esse o passo a passo, o caminho que ela percorre. E pela terceira vez consecutiva, sim, advogada, terceira vez consecutiva, eu vou falar aqui pra você. Não coloque a carroça na frente dos bois. Eu percebi que essa frase que minha avó me fala pode ser inserida em diversos contextos e eu tô inserindo ela aqui. Tenha cautela, tá? Com relação ao tráfego pago. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você de cautela, de atenção. Tráfego pago não é o terceiro pilar que sustenta o marketing jurídico digital à toa. Veja que nós seguimos uma sequência lógica até aqui. Nós falamos de estrutura, que é o primeiro pilar na segunda aula. Nós falamos de conteúdo, que é o segundo pilar na terceira aula. Não foi à toa. Tem aqui uma sequência. De nada adianta, ou você pelo menos não deveria, investir em tráfego pago se você não tem estruturas bem solidificadas. E aqui eu tô falando de estrutura no geral, tá? Uma forma mais lato sensu. Então, tô falando aqui de Google Meu Negócio, eu tô falando aqui de Instagram, de página de Facebook, de landing page, TikTok, por que não? Dá para fazer anúncios no TikTok. Também não adianta você pensar em fazer tráfego pago se você não tem um conteúdo estruturado. E mais uma vez, falo aqui de conteúdo num sentido lato sensu. Seja o conteúdo que você produz para o seu Instagram, o conteúdo da tua landing page. Não faz sentido. O tráfego pago é pura e simplesmente o seu objetivo é levar pessoas de um lugar para outro. Se nesse lugar em que você vai receber quem vem do tráfego, se você não tem uma boa estrutura, se você não tem um bom conteúdo ali, não adianta tráfego pago. Então, não se esqueça, tráfego pago não é o terceiro pilar que sustenta o teu marketing jurídico à toa. Todos os pilares, eles se conectam entre si, eles estão relacionados, eles são dependentes, mas o tráfego pago ele só vai ser efetivo se você tiver os outros dois pilares muito bem estruturados. Advogada, um último ponto que eu queria trazer aqui para você, que vai fazer muito sentido, eu tenho certeza que vai te aliviar para você que está começando. Você não precisa de muito para começar a investir no tráfego pago. Eu falei aqui num ponto anterior da aula o que a gente tem que olhar, né, antes de decidir o nosso investimento. Então, falei aqui que nós tínhamos que olhar para a concorrência, que nós tínhamos que analisar, né, a nossa disponibilidade, a nossa viabilidade financeira, mas a grande verdade é que o quanto antes você começar a investir, o quanto antes você botar o pezinho na água, melhor. O que você precisa é da estratégia correta. E é aqui que, mais uma vez, entra a gestão de tráfego estratégica. Você tem que escolher uma estratégia, pensar numa estratégia que se adeque à tua realidade hoje. Eu fui no evento esse ano, que foi o Conversão Extrema ao vivo, e lá eu estava trocando com os colegas gestores, e um colega meu me falou uma frase que, assim, eu nunca esqueci. Ele falou para mim o seguinte: Letícia, você sempre tem que estar investindo em tráfego, nem que seja uma campanha para ganhar seguidor qualificado, nem que seja para aumentar a tua audiência, aumentar a tua base do perfil, mas você sempre precisa estar investindo em tráfego. Então, advogada, se você não tem muito para investir, se você pensou numa estratégia robusta, viu que ainda não é o momento, começa com uma campanha de tráfego para o teu perfil no Instagram, por que não? Só que qual que é o ponto aqui de atenção que você tem que ter? O algoritmo, ele vai buscar pessoas com uma maior probabilidade de realizar a ação que a gente quer que ele realize. Você lembra que eu falei isso na aula passada? Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa campanha de vendas, o que o algoritmo ele vai buscar? Ele vai buscar pessoas que tenham probabilidade de comprar aquilo que você está vendendo. Quando a gente fala de uma campanha de tráfego, por exemplo, para o seu perfil, ele vai buscar pessoas que tenham uma maior probabilidade de se tornarem seus seguidores. Então, veja que são perfis de públicos diferentes.
E quanto mais a gente avança na estratégia, quanto mais difícil é a ação que a gente quer que aquela pessoa tome no final das contas, é claro, mais caro vai ser a gente conquistar aquele lead, a gente conquistar aquela pessoa. Então, uma campanha de captação de seguidor qualificado, ela não vai exigir o mesmo investimento de uma campanha de venda. São estratégias diferentes, são ações diferentes. Então, é por isso que eu falo para você ter atenção aqui. Quando a gente está falando de uma campanha simples, por exemplo, essa campanha de tráfego para captação de seguidor, ela tem que ser alinhada, se o seu objetivo é a venda da tua advocacia, a uma estratégia comercial. Porque o objetivo dela não é venda no final das contas. Então, a gente tem que aliar essa estratégia de tráfego com uma estratégia comercial efetiva para que a gente consiga, no final das contas, atingir o nosso principal objetivo, que é o fechamento de contrato. Porque, veja, não é porque o algoritmo está buscando pessoas com perfil para se tornarem seu seguidor que essa pessoa não vai contratar o seu serviço. O que é necessário é que você tenha uma estratégia acessória, no caso aqui eu estou falando de uma estratégia comercial, para que isso aconteça. Queridas, chegamos ao final da nossa última aula do ano. Eu estou aqui toda em clima de festa, de batom vermelho, para te desejar boas festas, um excelente Natal, um excelente Ano Novo. Espero que você tenha gostado da aula. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Foi um prazer trazer um pouco da minha expertise do tráfego pago, que é o que eu amo falar. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, me segue também nas minhas redes sociais, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, tudo @LeticiaMPedrosa. Eu te espero aqui no ano que vem, que a gente possa juntas seguir em 2025, potencializando a tua advocacia e, mais uma vez, cumprindo aqui a minha missão de fazer com que você comece no digital da maneira correta. Até a próxima aula. Tchau, tchau!